Você realmente acredita que Deus escuta suas orações? Ou será que você só está falando consigo mesmo? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você, no silêncio do seu coração, pensa em Deus e sente que já fez o suficiente? A oração mental, a oração silenciosa, parece tão simples, não é? Fecha os olhos, pensa com fé e tudo parece estar certo. Mas e se eu te dissesse que essa forma de orar pode estar te afastando da verdadeira intimidade com Deus? E pior ainda, o que se você estivesse perdendo a chave para uma transformação real na sua vida, acreditando que só o pensamento basta? Vamos explorar juntos o que está por trás dessa oração silenciosa e descobrir a verdade nua e crua que poucos se atrevem a falar. Eu sei, você provavelmente pensa, mas Deus entende os meus pensamentos. E é verdade, Ele entende, mas há algo profundo na oração verbalizada que vai além do simples ato de expressar palavras. Você sabia que quando oramos em voz alta, colocamos nossa fé em ação de uma forma muito mais poderosa? E não estou falando de orar apenas por orar, mas de orar com o coração, com as palavras que vêm de dentro, que tocam o céu de verdade. Então, por que orar em voz alta, quando posso apenas pensar? Você pode se perguntar. A resposta é simples, porque Deus quer ouvir o seu coração. Ele quer que você se abra, que você o busque com todo o seu ser. Na Bíblia, em Mateus 6,6, Jesus nos ensina a orar em secreto. Mas isso não significa que devemos orar apenas em silêncio, mentalmente. Mas quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. A chave aqui não está em orar em silêncio, mas em buscar uma comunhão verdadeira com Deus, onde as palavras se tornam um reflexo do seu coração, onde o seu pedido não é apenas uma ideia passageira, mas uma súplica profunda. Agora, imagine por um momento, você está enfrentando uma grande dificuldade na sua vida, o coração apertado, a alma gritando por ajuda. Você começa a orar, mas tudo o que faz é pensar em Deus. Não há palavras, apenas uma vaga sensação de que Ele deve saber o que você está passando. A questão aqui não é a vontade de Deus ouvir você, mas o quanto você está disposto a se entregar ao momento, a realmente abrir seu coração e se conectar com Ele. A oração não é sobre se esconder em nossos próprios pensamentos. Ela é sobre abrir a boca e declarar nossa fé, mesmo quando não sabemos o que dizer. Aqui vem o choque. Você está perdendo uma das ferramentas mais poderosas que Deus te deu. Ele não quer que você se esconda atrás de pensamentos, mas que fale com Ele, que Ele ouça sua voz. Lembre-se de que, quando os discípulos estavam com Jesus, eles oravam em voz alta, clamando ao Pai. Eles não oravam apenas em seus corações. Eles proclamavam, eles gritavam, eles buscavam. Quando foi a última vez que você orou com todo o seu ser? Quando você realmente sentiu as palavras saindo de sua boca, com fé, com poder, com intenção? E não é só a questão de orar com palavras, é o ato de se posicionar na presença de Deus. Jeremias 29:12-13 diz: Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele nos chama para buscá-lo com tudo o que temos, não apenas com pensamentos passageiros, mas com palavras, com ações, com a nossa verdade nua e crua. Mas vamos ser sinceros, orar em voz alta é desconfortável para muitos. Por que será? Talvez seja o medo do julgamento, talvez seja a vergonha, ou até mesmo o receio de que não sabemos o que dizer. No entanto, Jesus nos diz para ir ao Pai como uma criança, sem reservas, sem medo. Ele está pronto para ouvir tudo o que você tem a dizer. Não importa o quanto suas palavras possam parecer confusas ou desordenadas. Deus não está esperando orações perfeitas. Ele está esperando por você. Agora,
Imagine o que aconteceria se você decidisse não mais se esconder atrás dos pensamentos, mas realmente declarar o que está no seu coração. Imagine as portas se abrindo, imagine a verdadeira transformação acontecendo, porque é isso que acontece quando oramos em verdade. Deus não quer uma oração de fachada. Ele quer que você fale com Ele como se estivesse falando com alguém que te ama profundamente, alguém que quer ouvir cada palavra, cada lamento, cada pedido. A oração verbalizada é a ferramenta que Deus deu para nos aproximarmos dele de forma prática e poderosa. Quando você começar a orar em voz alta, mesmo nas situações mais simples, você começará a ver sua vida se transformar. Não é sobre fazer algo certo ou errado. É sobre estar consciente da sua presença, sobre se abrir para Ele de uma forma que o silêncio nunca poderia alcançar. Eu sei que para muitos, orar em voz alta parece um grande desafio, mas a verdade é que é nesse momento de vulnerabilidade, de honestidade, que Deus se move de formas poderosas em nossa vida. Você está pronto para orar com intensidade, com coração aberto e ver o que Deus pode fazer em sua vida? Ele está esperando por você falar, por você se abrir de forma verdadeira e sem barreiras. A oração não é apenas uma formalidade, ela é o elo de ligação entre você e o Criador. É a conversa onde Ele escuta e responde. E essa conversa, ela começa com você abrindo sua boca e falando com fé. Você está realmente buscando Deus em sua oração ou apenas repetindo palavras vazias? Parece uma pergunta simples, mas na verdade ela é muito mais profunda do que parece. Você já se pegou orando por algo sem realmente se entregar a Deus, repetindo palavras, mas sem sentir o peso delas? Pode parecer que estamos fazendo tudo certo, orando, pedindo, buscando, mas será que estamos nos conectando com Deus de verdade ou apenas seguindo um ritual? Como em tantas áreas da vida, a falta de sinceridade pode estar nos afastando da verdadeira transformação. Quantas vezes em um momento de dor ou angústia, você se encontra dizendo palavras, sem sentir, sem coração? Isso acontece com todos nós. Oramos por bênçãos, por proteção, por cura. Mas o que acontece quando as palavras não têm peso, quando são apenas uma repetição mecânica, sem uma entrega real? Será que Deus nos ouve dessa forma? Em Tiago 4:3, a palavra é clara: pedis e não recebeis, porque pedis com maus motivos, para gastardes em vossos prazeres. Ora, orar sem realmente entender o que estamos pedindo é uma perda de tempo, é uma oração vazia que não toca o coração de Deus. Agora, imagine uma criança indo ao pai e dizendo: Pai, me dá o que eu quero. Ela diz isso sem entender o valor do pedido, sem compreender o que está pedindo. A resposta do pai será diferente se a criança se abrir, se realmente explicar o porquê deseja aquilo, se entregar ao pedido com confiança e entendimento. Assim é com Deus. Quando oramos apenas com palavras vazias, o que estamos fazendo é pedir sem um real relacionamento. Estamos apenas cumprindo um rito, sem nos abrir de verdade para Ele. A oração verdadeira não é sobre quantidade, não é sobre repetição, não é sobre seguir um script de palavras decoradas. Jesus nos adverte em Mateus 6:7: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Essa é uma lição fundamental. Deus não está interessado em um monte de palavras, mas sim no que vem de dentro de nós. Ele quer nossa sinceridade, nossa entrega. Isso é algo difícil de entender, pois estamos acostumados com orações formais, com aquelas palavras que todos nós sabemos de cor, aquelas que são ditas porque é assim que devemos orar. Mas o que realmente importa é a disposição do coração. Em Jeremias 29:13, Deus promete: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A oração que Deus ouve não é aquela dita sem intenção.
Ela vem de um coração que realmente busca uma resposta, que realmente está disposto a mudar, a se entregar, a confiar. Deus ouve os corações e não apenas as palavras. E quando foi a última vez que você orou com todo o seu ser? Não apenas por cumprir, não apenas por obrigação, mas por um desejo real de estar mais próximo de Deus? A oração verdadeira começa quando você deixa de fazer dela uma rotina e a transforma em um encontro genuíno com o Pai. Você está disposto a se abrir assim, de forma pura e sincera, sem máscaras, sem fingimentos? Mas o que acontece quando começamos a orar de forma verdadeira, com o coração cheio de fé e sinceridade? A resposta de Deus não é automática, mas ela é mais profunda. Não é sobre uma solução instantânea para o nosso problema, mas sobre uma transformação interna, uma renovação de nossa fé. Quando oramos de verdade, nossas próprias emoções começam a mudar, nosso foco se ajusta e a paz que vem de Deus começa a invadir nosso ser. Em Filipenses 4, 6, 7, somos orientados a orar com gratidão e a promessa é clara: não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus não nos prometeu que sempre teremos o que pedimos, mas Ele nos prometeu algo muito maior: a paz em meio às nossas dificuldades. A paz que vem da oração verdadeira, que nos conecta com Ele de forma profunda e verdadeira. Agora, pare e pense. A última vez que você orou, o que realmente estava em seu coração? Estava pedindo algo por pedir? Ou realmente se entregou a Deus, buscando sua vontade e seu propósito? Quando você orar da próxima vez, ore com o coração aberto, com a mente focada, sem pressa, sem querer simplesmente terminar rápido para continuar com a vida. A verdadeira oração é sobre estar presente, sobre buscar a Deus de todo o coração. Será que Deus realmente escuta nossas orações quando não são sinceras? Será que Ele ignora quando oramos apenas de boca para fora? Essa é uma questão profunda e desconfortável, porque pode nos forçar a encarar a realidade que talvez não queremos ver. Quantas vezes você já orou, mas no fundo sabia que não estava realmente entregue àquilo? Você pediu algo com palavras, mas seu coração estava distante, sem convicção, sem verdadeira fé. O que acontece quando oramos dessa maneira? Será que Deus está realmente ouvindo ou estamos apenas falando ao vento? A Bíblia é clara em muitos versículos sobre a sinceridade da oração. Em Isaías 29:13, Deus diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. É uma revelação chocante, não é? Deus está nos dizendo que, embora possamos orar com as palavras certas, Ele vê o que está em nossos corações. Ele não se impressiona com orações vazias. Ele quer a sinceridade da nossa alma, quer ver o quanto estamos dispostos a nos entregar de verdade e não simplesmente seguir uma rotina de palavras. Isso exige uma reflexão. Será que estamos fazendo isso? Estamos nos entregando de verdade ou apenas seguindo o que deveríamos fazer? A oração não é um procedimento, um ritual que devemos cumprir para acertar com Deus. Não, ela é uma conversa íntima, uma conexão profunda entre nós e o Criador. Deus não está buscando um conjunto perfeito de palavras. Ele está buscando um coração aberto, disposto a se submeter à sua vontade, que o procure com toda a sinceridade. Jesus, em João 14, nos dá um vislumbre do poder de uma oração verdadeira quando diz: e tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas, para que essa oração seja eficaz, precisa vir do coração. O que adianta pedir em nome de Jesus, se o nosso coração não está em sintonia com Ele? Agora,
Imagine o seguinte: você vai à casa de um amigo e pede um favor. Você pede com a boca, mas o coração está em outro lugar. Seu pedido é mecânico, sem verdadeiro interesse ou necessidade. Como seu amigo responderia? Ele veria que sua atitude não era sincera e talvez até ficasse decepcionado. A oração com Deus funciona da mesma maneira. Quando a oração é apenas uma formalidade, uma obrigação, e não uma busca sincera pela sua vontade, Deus não está sendo desonesto ao não responder. Ele está esperando que você se volte de verdade para Ele. Ele quer um relacionamento genuíno e não um monólogo sem compromisso. Esse choque de realidade é essencial. Deus não nos obriga a orar. Ele nos convida a entrar em sua presença, a conversar com Ele, mas de uma maneira verdadeira. Não importa quão bem você fale ou quão bonitas sejam suas palavras. O que importa é a condição do seu coração. Será que, quando oramos, estamos nos aproximando dele com um coração puro, com a fé real de quem quer ser transformado? Ou será que estamos apenas cumprindo uma formalidade religiosa? Em 1 João 5,14, encontramos uma promessa, e esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Percebe o que Deus está dizendo? Quando nossas orações estão em sintonia com sua vontade e vêm do coração, Deus nos ouve. Ele ouve com um coração disposto a transformar, a curar, a responder. Mas essa oração precisa ser mais do que palavras, precisa ser uma busca real pela sua vontade. Deus não quer apenas ouvir o que achamos que devemos dizer. Ele quer ouvir o que vem de um coração sincero, que o busca de verdade. A virada acontece quando começamos a entender que a oração não é sobre o que pedimos, mas sobre como nos entregamos. Quando oramos com sinceridade, Deus nos transforma. Não se trata apenas de mudar nossas circunstâncias externas, mas de nos moldar internamente, de nos fazer mais como Ele. E isso só acontece quando nos entregamos sem reservas, quando não oramos apenas com palavras vazias, mas com um coração comprometido. Agora, pense nas suas orações. Você está orando apenas por obrigação? Ou você está se entregando, buscando a vontade de Deus de maneira genuína? Quando foi a última vez que você orou sem pressa, sem olhar para o relógio, sem querer terminar logo para seguir com seus afazeres? Deus quer ouvir você, mas Ele quer ouvir de coração, com toda a sinceridade. O desafio é claro. Pare de orar apenas por orar. Comece a orar de verdade, com a alma, com a entrega. Não há outra maneira de experimentar a verdadeira transformação que Deus tem para você. Ele está esperando que você se entregue de verdade, sem máscaras, sem simulações. E quando você começar a orar dessa maneira, com fé verdadeira, Deus começará a agir de forma poderosa na sua vida. Você está buscando a vontade de Deus de verdade ou só quer que Ele se ajuste aos seus próprios desejos? Essa é uma pergunta desconfortável, eu sei, mas não podemos evitar a verdade que está por trás dela. Muitas vezes, nossa oração é mais sobre o que queremos do que sobre o que Deus deseja para nós. Já parou para pensar que as nossas orações podem estar sendo moldadas pela nossa vontade e não pela vontade de Deus? A questão é mais profunda do que apenas o que pedimos a Deus. Nós, como seres humanos, somos naturalmente egoístas e é difícil escapar disso. Deus, no entanto, deseja que nos aproximemos dele, não para que ele apenas atenda aos nossos desejos, mas para que possamos entender e buscar a sua vontade. O problema começa quando tratamos a oração como uma lista de compras, esperando que Deus nos dê tudo o que queremos, sem nos preocuparmos com o que Ele realmente deseja para a nossa vida. Em Mateus 6,10, Jesus nos ensina a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observe que a oração de Jesus não começa com pedidos pessoais.
começa com uma entrega, uma rendição à vontade de Deus. Quando oramos dessa maneira, nos afastamos de um relacionamento de desejo imediato e passamos a focar no que Deus realmente quer de nós. Oração não é sobre mudar Deus, mas ser transformado por Ele. Mas a verdadeira questão é: como podemos alinhar nossos corações à vontade de Deus? Em muitos momentos da vida, pedimos a Deus algo que parece justo, que parece necessário, mas e se Ele não responder da maneira que esperamos? E se Deus nos disser não? Isso desafia profundamente nossa fé, não é? Porque no fundo, queremos que Ele atenda aos nossos planos, aos nossos desejos. Mas será que estamos dispostos a aceitar que a resposta de Deus pode ser diferente do que imaginamos? Esse é o choque de realidade. Deus nem sempre vai responder às nossas orações da maneira como esperamos. Quando oramos por algo, nem sempre Ele nos dá o que pedimos, mas Ele sempre nos dá o que é melhor para nós. E essa verdade é desconfortável. Muitas vezes, Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo que não possamos ver isso no momento. Às vezes, a resposta dele é não, e a dor de não receber o que pedimos é o processo de transformação que precisamos para amadurecer na fé. Eu lembro de um momento difícil em minha vida, quando orava pedindo algo que eu achava ser a solução para um grande problema. E Deus simplesmente não respondeu da maneira que eu esperava. Eu estava arrasado, me perguntando por que Ele não me ajudou. Mas com o tempo, eu percebi que aquela resposta não era apenas um não, mas um convite para confiar mais profundamente nele, para depender mais da sua sabedoria do que da minha própria compreensão limitada. Deus não estava me ignorando. Ele estava me ensinando algo muito maior do que eu poderia compreender na hora. Isso é o que precisamos entender sobre a oração. Não é sobre pedir e receber, é sobre buscar a vontade de Deus, mesmo quando isso significa abrir mão de nossas próprias expectativas. O propósito da oração verdadeira é nos alinhar com o que Deus quer para nós, não para que Ele atenda aos nossos desejos, mas para que Ele nos transforme à sua imagem. Como diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando isso acontece, o que antes parecia ser uma oração sem resposta começa a fazer sentido. Deus está nos moldando. Ele não está simplesmente atendendo aos nossos desejos, Ele está nos transformando em quem Ele quer que sejamos. A verdadeira oração não é sobre mudar Deus, é sobre permitir que Ele nos mude. Quando começamos a orar com essa intenção, algo poderoso acontece. As nossas orações deixam de ser egoístas e se tornam uma busca sincera pela vontade de Deus. Agora pergunte a si mesmo: você está orando para mudar Deus ou para que Ele mude você? Está disposto a aceitar a vontade dele, mesmo quando não for o que você imaginou? Quando começarmos a orar com esse coração disposto a se submeter à vontade de Deus, veremos uma transformação real em nossa vida. E isso sim é o que realmente importa. O choque aqui é que a oração verdadeira não é uma troca, não é uma barganha. Ela é uma entrega total a Deus. É sobre reconhecer que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos entender. E isso muda tudo. Quando oramos, assim, nossas expectativas mudam e nossa relação com Deus se aprofunda de uma maneira que nunca imaginamos ser possível. Você realmente acredita que Deus pode transformar sua vida? Ou você está orando apenas porque acha que deve? Essa é uma questão que mexe com a gente de forma profunda, porque nos desafia a encarar uma verdade dolorosa. Muitas vezes, oramos mais por obrigação do que por fé. Sabemos que devemos orar. Sabemos que Deus é o único que pode trazer a transformação que precisamos. Mas quantas vezes nossa oração é vazia, uma simples formalidade? Oramos, mas não esperamos, não acreditamos, não estamos prontos para ver o poder de Deus agir de verdade. A oração verdadeira não é uma obrigação,
Ela é um convite para experimentar o poder de Deus de maneira pessoal, íntima. Deus não quer apenas ouvir palavras repetidas. Ele quer transformar a sua vida, mas para isso, você precisa realmente acreditar que Ele pode fazer isso. O que acontece quando oramos sem fé, sem esperar nada em troca? Nos tornamos como o homem que planta sementes na terra e depois, ao não ver resultados imediatos, desiste. Mas será que o problema é com Deus? Ou será que o problema está em como estamos orando? A Bíblia fala claramente sobre a fé em oração. Em Marcos 11:24, Jesus diz: "Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis, e assim será convosco." A chave aqui é acreditar. Deus não apenas ouve nossas orações, Ele responde a elas de acordo com a fé que colocamos nelas. A fé é o combustível que ativa o poder de Deus em nossa vida. Mas como a Bíblia nos ensina, a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Não adianta orar, orar e orar, se no fundo não acreditamos realmente que algo vai acontecer. O choque aqui é que muitas vezes estamos orando como se fosse uma tarefa, uma lista de afazeres que devemos completar, sem colocar o coração e a fé nas palavras que estamos dizendo. Mas Deus não quer palavras vazias. Ele quer corações transformados. E isso nos leva a uma reflexão importante. Será que estamos orando esperando realmente ver uma mudança? Ou estamos apenas pedindo porque precisamos? Quando oramos, devemos ter em mente que a oração é uma conversa com Deus, uma busca pela sua vontade, não apenas uma maneira de pedir favores. Imagine que você tem uma vida cheia de desafios, mas sente que suas orações não estão sendo atendidas. Talvez sem perceber, você tenha parado de acreditar que Deus pode realmente agir. Talvez você tenha orado por algo específico e, como não viu uma resposta imediata, tenha se afastado, convencido de que as suas orações não importam. Mas é nesse momento que precisamos entender que Deus não está condicionado ao tempo que queremos. Ele age quando é o momento certo. A virada acontece quando paramos de orar com medo de sermos ignorados e começamos a orar com confiança plena de que Deus vai agir na hora certa. Quando oramos com a fé de que Deus é fiel, de que Ele está ouvindo e que Ele tem o melhor para nós, as nossas orações ganham um novo significado. Não se trata de pedir algo para agora ou para ontem. Trata-se de confiar que Deus sabe o que é melhor e que Ele vai responder da maneira que mais nos beneficia. E quando isso acontece, a nossa relação com Deus começa a se transformar. A fé não é algo que Deus exige de nós como um requisito. A fé é o que nos permite viver a realidade do poder de Deus em nossa vida. Em Hebreus 11:1 encontramos: "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos." Isso significa que a fé não é sobre ver para crer, é sobre crer sem ver, com confiança plena em que Deus está trabalhando mesmo quando nossos olhos não conseguem perceber. A verdade aqui é difícil de engolir, mas é essencial para a nossa caminhada de fé. Deus está esperando que você tenha fé, que você acredite de verdade em seus planos para você. Ele não quer orações feitas por obrigação. Ele quer corações dispostos a confiar, a crer que Ele pode e vai agir. Se você começar a orar com fé genuína, você verá a sua mão agir de forma poderosa na sua vida. Isso é o que a oração verdadeira pode fazer: nos transformar, nos alinhar com o propósito divino e nos dar a certeza de que Deus nunca nos abandona. Agora, pense: você está orando esperando uma mudança real ou apenas cumprindo um ritual? Está disposto a crer que Deus pode mudar a sua vida de verdade ou continua orando sem esperar nada de concreto? O poder de Deus está à sua disposição, mas a chave para acessá-lo é a sua fé. Deus não precisa da sua dúvida, Ele precisa da sua confiança. Quando foi a última vez que você parou para refletir sobre a verdadeira natureza da sua oração?
Você está apenas pedindo ou você realmente está se entregando? A oração nunca foi apenas um momento de pedir, pedir e pedir. Muitas vezes caímos na tentação de tratar a oração como um serviço, como um meio de obter o que queremos. Mas se você realmente parar para pensar, você vai perceber que a oração, em sua essência, é sobre uma entrega. E não é qualquer entrega. É uma entrega que exige confiança, fé e, acima de tudo, um coração disposto a se abrir para o que Deus realmente quer para nós. Quando oramos, muitas vezes ficamos tão focados no que queremos que esquecemos o que a oração realmente significa: um encontro com Deus. Em 1 João 5,14, lemos: Esta é a confiança que temos em Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ora, se Deus está nos ouvindo, então qual é a diferença entre orar e esperar apenas uma resposta automática? A diferença está no nosso coração e na nossa disposição de se entregar à vontade de Deus, não apenas aos nossos próprios desejos. Imagine que você é um filho pedindo algo a seu pai. Você sabe que o pai te ama e quer te dar o melhor, mas em vez de pedir com humildade, você exige algo. Como isso faria seu relacionamento com ele? A oração, da mesma forma, não é uma demanda, é um espaço para entrega, onde nos posicionamos humildemente diante de Deus, permitindo que Ele nos guie, que Ele nos forme. Quando oramos, devemos lembrar que estamos diante de um Pai amoroso, não de um atendente de pedidos. Mas por que muitos de nós oramos de maneira tão superficial? O problema está em não entender que a oração é uma parceria com Deus. Quando oramos, Deus quer nos moldar, nos ensinar, não apenas nos dar o que pedimos. A verdadeira oração começa quando nos entregamos ao processo de transformação. Orar não é só falar, é também ouvir. E, muitas vezes, o que Deus tem a nos dizer não é o que esperamos ouvir. Às vezes, Ele não nos dá aquilo que queremos, mas nos dá aquilo que precisamos para crescer. A virada vem quando começamos a entender que a oração verdadeira não é apenas sobre receber, mas sobre ser transformado. O processo de orar é o processo de alinhar nossos corações com o de Deus. Quando isso acontece, as nossas orações começam a refletir a vontade dele, não os nossos desejos egoístas. E aqui está a grande questão: você está pronto para se entregar assim? Está disposto a confiar em Deus de tal maneira que, mesmo que Ele não atenda aos seus pedidos da forma que você imaginou, você ainda confia que Ele sabe o que é melhor? Porque no fim, isso é o que realmente importa. Em Lucas 22:42, Jesus, na noite antes de ser crucificado, orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele nos deu o exemplo mais poderoso de oração. Não apenas pedir, mas se submeter à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade era difícil de aceitar. Este é o tipo de oração que Deus deseja de nós. Não uma oração egoísta, mas uma oração de rendição, onde nos entregamos completamente ao controle dele. É um processo de deixar para trás as nossas próprias expectativas e confiar que no final, o que ele tem para nós é muito melhor do que poderíamos imaginar. Imagine sua vida sendo transformada por essa entrega, por essa confiança em Deus, onde você ora não para moldar Deus à sua vontade, mas para ser moldado por Ele. Você está pronto para orar dessa forma? Orar assim exige coragem, exige rendição e, acima de tudo, exige confiança na bondade e no plano perfeito de Deus para você. A verdadeira oração é a oração de entrega, a oração onde você diz: Deus, eu confio em Ti e aceito o Teu plano, não importa o que aconteça. Essa oração vai transformar sua vida, porque quando você se entrega completamente a Deus, Ele pode fazer em você e por você coisas que você nunca imaginou serem possíveis. Você já parou para pensar que, ao orar, você pode estar buscando respostas que não está pronto para ouvir?
Essa é uma realidade difícil de encarar. Muitas vezes entramos na oração com um coração cheio de expectativas, esperando que Deus diga sim para o que pedimos. Queremos respostas imediatas, confortáveis, que nos digam que tudo vai dar certo do jeito que imaginamos. Mas e se a resposta de Deus não for a que esperamos? E se, ao invés de sim, Ele nos disser não ou ainda não? Como você lida com isso? A oração verdadeira vai muito além de um pedido a ser atendido. Ela é um convite para entrar em um relacionamento mais profundo com Deus, e às vezes esse relacionamento exige mais de nós do que apenas pedir e receber. Quantas vezes oramos com fervor, pedindo algo com todo o nosso ser, e a resposta de Deus foi completamente diferente do que imaginávamos? Pode ser algo simples, como uma porta de emprego que não se abre, ou algo mais profundo, como a cura de um ente querido que não acontece. E nesses momentos, a dor pode ser esmagadora. Mas será que isso significa que Deus não está ouvindo? Será que isso significa que Ele nos abandonou? A resposta é não. Em Isaías 55:8-9, Deus nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não age de acordo com a nossa compreensão limitada, e muitas vezes a resposta dele pode ser algo que não entendemos de imediato. A questão é: estamos dispostos a confiar que o não de Deus é tão bom quanto o sim? Não se trata de Deus não nos ouvir, mas de Ele nos amar o suficiente para nos proteger de algo que talvez não possamos ver. Muitas vezes, nossas orações não são atendidas como pedimos, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E embora isso seja difícil de aceitar, é uma das lições mais profundas que a oração nos ensina. Em 2 Coríntios 12:8-9, Paulo fala sobre sua oração pedindo a remoção de um espinho na carne, mas a resposta de Deus não foi o que ele esperava. Deus disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Às vezes, o que parece um não é, na verdade, uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus, para crescermos na fé e para experimentar sua graça de maneiras que nunca imaginaríamos. E isso significa para nós, em nossas orações diárias? Significa que quando oramos e Deus não nos dá o que pedimos, devemos confiar que há algo maior em jogo. Devemos aprender a orar com o coração aberto para aceitar a vontade de Deus, mesmo quando ela não se alinha com nossos próprios desejos. Isso não significa que devemos desistir de orar. Ao contrário, devemos continuar a orar, mas com um coração que está disposto a receber não apenas as respostas que queremos, mas também as respostas que precisamos. Agora, imagine a transformação que acontece quando paramos de orar apenas com expectativas de sim e começamos a orar com um coração mais moldado pela confiança. Quando oramos, podemos pedir, mas devemos estar preparados para aceitar que, mesmo no não de Deus, Ele está trabalhando algo maior em nós. Quando fazemos isso, nossa fé se torna mais profunda, nossa confiança em Deus se torna mais sólida, e ao final, descobrimos que o que Ele fez em nós era muito mais precioso do que qualquer sim que poderíamos ter recebido. Você está pronto para aceitar que em alguns momentos o não de Deus é a resposta que você realmente precisa? Está disposto a entregar seus desejos a Ele, confiando que Ele sabe o que é melhor? Porque é nessa entrega, nesse entendimento de que Deus sabe o que é melhor para nós, que encontramos paz e verdadeira transformação em nossa vida de oração. Deus não está nos ignorando, Ele está nos moldando, e muitas vezes as respostas dele vão além do que pedimos, nos levando a um lugar muito melhor do que poderíamos imaginar.
Você realmente está orando para receber a paz de Deus ou está buscando uma solução imediata para os seus problemas? Essa é uma questão que muitos de nós tentamos evitar, mas que, se fizermos uma pausa sincera, perceberemos que há mais nela do que parece. Muitas vezes, quando oramos, pedimos por respostas rápidas, por soluções imediatas para nossas angústias. Queremos que as dificuldades desapareçam logo, que Deus haja agora, no exato momento em que pedimos. Mas será que a verdadeira oração busca apenas uma resposta rápida? Ou está mais preocupada em receber a paz de Deus, que excede todo o entendimento? A oração verdadeira não é sobre como Deus pode resolver nossos problemas na velocidade que desejamos. Ao contrário, ela é sobre nos entregar a sua paz, mesmo no meio das dificuldades. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos orienta: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A verdadeira oração traz mais do que respostas. Ela traz paz. Uma paz que só Deus pode oferecer, que vai além da compreensão humana. Aqui está o choque. Nós, muitas vezes, oramos por uma mudança externa, por uma solução para a dor, por uma resolução rápida do problema. Mas na maioria das vezes, o que Deus nos oferece não é uma solução instantânea, mas uma paz que nos sustenta enquanto atravessamos a tempestade. Ele nos dá fortaleza para suportar, e não apenas para ser libertado de nossos desafios. Isso, muitas vezes, não é o que queremos ouvir, mas é exatamente o que precisamos. A paz de Deus não é sobre escapar da luta, mas sobre encontrá-lo no meio dela. A virada acontece quando entendemos que a paz de Deus não é algo que nos chega de fora, mas algo que Ele coloca dentro de nós. Quando oramos, pedimos por alívio, mas Deus nos oferece mais do que isso. Ele nos oferece uma paz inabalável que nos permite enfrentar qualquer circunstância com confiança. Quando começamos a orar, devemos buscar a paz em Deus, não apenas a solução. Ele nos promete uma paz que vai além da nossa compreensão, algo que não depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas do que Ele faz dentro de nós. Imagine o seguinte: você está no meio de uma tempestade, o vento está forte, a chuva parece não parar, e você ora pedindo que a tempestade cesse. Mas e se a resposta de Deus não for o fim da tempestade, mas a calma no meio dela? Quando começamos a entender que a paz de Deus é um refúgio em meio às tribulações, nossa perspectiva muda. A oração se torna menos sobre pedir para que as circunstâncias mudem e mais sobre pedir para que Ele nos dê força, coragem e, principalmente, paz enquanto as circunstâncias ainda estão em curso. Em João 14, 27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que Jesus nos oferece não depende do que está acontecendo fora de nós. Ela é interna, ela transcende a nossa situação imediata. A oração verdadeira, então, não busca apenas a solução para nossos problemas. Ela busca a paz que só Deus pode dar, que nos ajuda a suportar e nos sustenta enquanto passamos pelos desafios. Quando oramos pedindo a paz de Deus, estamos pedindo mais do que alívio. Estamos pedindo a sua presença. Essa paz de Deus é o que nos mantém firmes, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desmoronar. Ela nos fortalece, nos renova e nos permite viver com confiança, sabendo que Ele está no controle. Então, você está orando para que seus problemas desapareçam ou está orando para experimentar a paz de Deus no meio deles? Deus quer te dar essa paz. Uma paz que você não encontrará em nenhum lugar neste mundo. Uma paz que vem do alto e que preenche a sua alma. A verdadeira oração não é sobre buscar uma resposta rápida,
é sobre buscar uma paz duradoura que só Ele pode oferecer e que vai além de qualquer compreensão humana. Esta paz vai transformar a maneira como você enfrenta seus problemas. Ela vai te sustentar, te dar forças e, acima de tudo, te lembrar de que Deus está com você, mesmo no olho da tempestade. Parabéns por ter ficado conosco até o final deste vídeo. Eu sei que ao buscar por sabedoria e crescimento à luz da fé cristã, você está se permitindo ser transformado por Deus de uma maneira profunda e verdadeira. Isso é algo digno de celebração. A jornada da fé nunca é fácil, mas é maravilhosa e você está no caminho certo. Agora, antes de encerrar, gostaria de convidá-lo a fazer uma oração conosco. Vamos juntos buscar mais de Deus, mais de sua paz e direção. Senhor, obrigado por cada pessoa que assistiu a este vídeo e que está buscando sua verdade e transformação. Pedimos que, em meio às nossas orações, possamos nos entregar completamente a Ti, confiando que a Sua vontade é sempre o melhor para nós. Que possamos buscar não só respostas, mas Sua paz, e que nosso coração esteja alinhado com o Seu propósito. Senhor, nos ajude a orar de forma verdadeira, a confiar no Seu tempo e a buscar sempre mais intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Agora quero ouvir de você. Se você foi tocado por esse conteúdo, deixe um comentário abaixo. Se não souber o que escrever, apenas comente "Sou grato a Deus", para que possamos saber quem ficou até o fim. Isso nos ajuda a crescer como comunidade e a fortalecer nossa fé juntos. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Inscreva-se para continuar recebendo mensagens edificantes que irão aprofundar sua caminhada espiritual e trazer mais sabedoria à sua vida cristã. E se você deseja contribuir ainda mais com o nosso canal e apoiar esse conteúdo, considere virar membro. Para continuar sua jornada de aprendizado e reflexão, deixaremos 2 vídeos recomendados aqui na tela. Clique neles e seja ainda mais fortalecido em sua fé. Que Deus continue abençoando você grandemente.